paz do Senhor, irmãos e amigos da EBD, estamos aqui para iniciarmos o terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical com uma edição especial com o título Os Princípios Divinos em Tempos de Crise. Essa revista nós vamos falar da reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Então, o comentarista dessa lição é o pastor Eurico Bergstein. Então, é uma lição que a Casa Publicadora trouxe, uma edição especial, exatamente para os nossos dias em que nós estamos vivendo. Nós vamos então iniciar a lição 1, que tem por título Daniel ora por um despertamento. O nosso textuário encontra-se no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, que nos diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A verdade prática assim nos diz: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes do maligno. Então essa lição ela vem falando sobre o poder da oração, né? Em tempo em que nós estamos vivendo, tempo de pandemia, tempo de crise, essa lição veio assim de encontro mesmo às nossas necessidades. Quando no livro de Tiago fala, se nós confessarmos as nossas culpas, a oração feita por um justo pode muito a seus efeitos. Eu tenho certeza que tem várias pessoas orando em favor de todos esses acontecimentos que estão acontecendo, e Deus entrará com providência. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 1 a 3, capítulo 6, versículos 10, 2 e 17. Esdras, capítulo 1, versículo 1 ao 5. Não deixem de ler a leitura bíblica em classe, pois toda a lição estará baseada nesses versículos. Vamos começar então falando um pouquinho da introdução da nossa lição. Em momentos de crise, Deus nos convida a entrarmos em oração. Muitas vezes nos encontramos aflitos, atribulados, esperando de Deus uma resposta. Porém, deixamos de buscá-lo para que Ele conforte o nosso coração com a sua palavra. Foi em um momento de crise que Daniel empenhou o seu coração a orar. Ele buscava em Deus a resposta para a promessa que havia sido feita, profetizada por Jeremias. E aplicou-se então a interceder pelo povo de Israel. O Senhor Deus executa o plano da redenção no decurso da história, até o seu final determinado. No cumprimento disso, Deus às vezes resolve humilhar governantes poderosos, como aconteceu com Nabucodonosor, ordenar juízo destruidor contra reis, como aconteceu com Faraó, Belsazar em Babilônia, ou elevar um dirigente nacional, o rei Ciro da Pérsia, no caso aqui da nossa lição, a fim de cumprir a sua palavra e realizar os seus propósitos. Ao despertar o espírito de Ciro para ser benevolente com os vencidos e exilados, Deus fez cumprir-se a tempo as promessas feitas a Jeremias. O que podemos destacar aqui nesse ponto é que Jeremias havia previsto que o cativeiro duraria 70 anos. Isaías, ao escrever na época de Ezequias, havia indicado que Ciro seria o rei que cumpriria a vontade de Deus, conforme é escrito em Isaías 45, versículo 1 ao 5. No mesmo ano em que esse conquistador persa venceu os reis da Babilônia, promulgou um decreto permitindo que os judeus retornassem ao seu lar. Esse decreto também autorizava a reconstrução do Templo de Jerusalém. Maravilha, né? Então Deus exalta reis e também pode humilhar, tudo no tempo dele, dentro da vontade dele. Vamos agora para o resultado de um despertamento proveniente de Deus. O modo como ocorreu o cumprimento da profecia de Jeremias descreve claramente o poder ilimitado de Deus. O poder de Deus não tem limite.
Não estamos falando de um rei que era judeu e usou a benevolência contra a casa de Israel. Ciro não era judeu, mas Deus operou através dele para fazer com que os judeus exilados retornassem à sua terra natal. Ciro lhes deu permissão para retornar, deu-lhes proteção, dinheiro, utensílios do templo tomados por Nabucodonosor, né? Então, tudo voltou para eles, o que era deles, o que tinha sido tirado, Deus permitiu que tudo voltasse para eles. Então, o despertamento no coração de Ciro para usar de beneficência com os filhos de Israel foi um ato totalmente divino, foi providência divina. Se não fosse a fidelidade de Deus para as suas promessas e para conosco, estaríamos perdidos. E com a sua grande bondade, Ele operou este milagre para os judeus. Amém. Glória a Deus. Antes de irmos para a nossa conclusão, eu gostaria de ressaltar aqui no ponto 3, o tópico 2, que fala que o rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. O profeta Isaías, 200 anos antes, profetizou acerca do Ciro, chamando-o de ungido do Senhor. Isso nos permite entender que o Espírito Santo deve ter lhe proporcionado alguma bênção espiritual. Cada despertamento traz bênção para o coração do crente. Então, toda vez que nós somos despertados para algum propósito de oração, de jejum, isso vai trazer o que? Despertamento para a nossa vida espiritual. Então, nós precisamos lembrar que o verdadeiro despertamento espiritual começa nas nossas vidas. E o rei Ciro foi abençoado porque já tinha uma promessa de Deus para ele, que ele seria o libertador do povo que estava preso no cativeiro. Então, que Deus nos abençoe para que nós possamos lembrar que a nossa oração e o nosso jejum, ela vai nos trazer um despertamento pessoal. É o que nós estamos precisando nos dias atuais. Os atos de Ciro servem para nos lembrar de que Deus é soberano. Ele controla o destino das nações e toda a história caminha em direção aos fins que somente Ele determina. O único a quem adoramos verdadeiramente é Deus, né? Vamos então firmes, esperando, confiando que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita e que no tempo dele tudo se resolverá e toda a honra e toda a glória pertence a Ele. Vamos continuar andando esperando Jesus voltar. Amém? Que Deus abençoe e até a nossa próxima lição. Dentre as muitas orações dessa lição, eu vou destacar a oração do apóstolo Paulo pelos Efésios, que está em Efésios capítulo 3, versículo 14 a 21, que assim nos diz: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor. Amém.